Capítulo 302. Aumento geral. Quase todos os bizantinos tratavam Fei como seu Lorde Salvador. Todos sabiam que, se não fosse pelo rei de Chambord, eles ainda poderiam ser aquele fraco reino do sul que todos eram capazes de intimidar. Uma vez que este rei ajudou-os nos seus tempos mais fracos e deu-lhes um monte de armas e armaduras de primeira linha, eles foram capazes de fazer um nome para si próprios. Seu rei Constantine foi capaz de se tornar um dos 10 melhores guerreiros da região de Batalha do Sul. No entanto, Fei não ficou aqui por muito tempo. Ele estava aqui para resolver o problema com o punho dos 7 ferimentos que Constantine estava praticando. Depois que Fei fez algumas inspeções, percebeu que os órgãos internos do jovem rei estavam danificados. Órgãos como o coração, os pulmões, o fígado e o estômago foram todos danificados em vários graus, e todos estavam além das estimativas de Fei. Fei suspeitava que o jovem rei estava ansioso demais para progredir. Constantino deve ter praticado demais. Embora isso tenha trazido seu domínio da técnica, os danos que seus órgãos sofreram foram amplificados também. Aqui está um pergaminho de treino elemental de 6 estrelas. Só tem a parte de condensar a energia do guerreiro e usar a energia guerreira elementar da madeira para curar o corpo. Você pode conectar esta energia guerreira com o punho dos 7 ferimentos. Ao usar os dois juntos, o poder do punho dos 7 ferimentos aumentará e o efeito colateral negativo será temporariamente minimizado. Fei deu uma cópia do pergaminho de treino elemental de 6 estrelas para Constantine. Isso era daquele homem misterioso, é claro. Nesses poucos dias, Fei fez perguntas muito específicas e murmurava para si mesmo sobre outros problemas que estava enfrentando. Embora aquele homem misterioso raramente falava, ele sempre trazia algumas anotações manuscritas do imperador e assim, ou alguns pergaminhos de treinamento de alto nível e pergaminhos mágicos. Como Fei teve a oportunidade, ele pediu alguns pergaminhos de treinamento que ele precisava no momento. Não era para ele, mas para seus subordinados. Por exemplo, este pergaminho de treino de energia guerreira elemental da madeira foi preparado para o rei Constantine. Na novel Vuxia, o personagem principal Zhang Wuji conseguiu usar o punho dos 7 ferimentos sem receber danos nos órgãos porque ele tinha muita força interna. O conceito Vuxia que é similar à energia guerreira. Além disso, por causa da força interna que ele tinha, seu punho dos 7 ferimentos ficou ainda mais forte por causa disso. Como Fei não conseguiu encontrar um pergaminho da força interna de Vuxia, o pergaminho de treino de energia guerreira elemental da madeira faria o trabalho. A energia guerreira elementar da madeira era capaz de curar a si mesmo e era a energia guerreira elementar que estava mais próxima da força interna. Só para ter certeza de que sua hipótese estava correta, Fei tentou por si mesmo antes de dar a Constantine. Seu corpo era especial e não podia aprender a energia guerreira. Era perfeito para testes porque nada iria ficar. Depois de ter certeza de seus efeitos, Fei deu esse pergaminho para Constantine. O valor de um pergaminho de treino de energia guerreira de 6 estrelas era inestimável. Muitos reinos afiliados não tinham visto esses pergaminhos antes. Constantine não pôde agradecer a Fei o suficiente depois que ele viu o que ele estava recebendo. Ele pegou o pergaminho e queria dar a Fei para um jantar da mais alta honra, mas Fei recusou. Havia muitas coisas que Fei tinha que cuidar. Os jogos do ranqueamento dos reinos eram amanhã e as batalhas seriam mais cruéis. Se alguém não fosse cuidadoso, eles poderiam morrer no estágio. Fei tinha que tentar o seu melhor para aumentar o nível dos líderes de Chambord. Depois que Fei retornou, ele decidiu treinar sozinho primeiro. Ele não entrou no Diablo Vorod dessa vez. Ele mudou para o modo assassino e cuidadosamente sentiu o fluxo da energia em seu corpo. Ele estava experimentando e refinando os pergaminhos de energia guerreira e de combate que ele esteve trabalhando nesses 2 dias. Após o impulso inicial, o progresso dos líderes de Chambord desacelerou. Suas forças não aumentaram mais de maneira dramática.
Fei sabia que não era por causa de seus talentos. Depois de beber a porção Hulk, os canais de energia guerreira dos líderes de Shanbord foram ampliados. Seus corpos também foram purificados. Seus talentos para o cultivo melhoraram. Embora eles não fossem tão comparáveis aos gênios naturais, eles não eram ruins. A verdadeira razão pela qual sua progressão diminuiu foi que seus pergaminhos de treinamento eram todos de baixo nível. Afinal, os pergaminhos criados por Fei como punhos da velocidade relâmpago e a onda de choque empilhadora de corpos foram baseados em pergaminhos de treino de energia guerreira de 2 a 3 estrelas que Fei recebeu do Padre Zola. Mesmo que Fei tenha aumentado os canais de energia guerreira e os transformado em pergaminhos de treinamento de 4 estrelas, eles não eram suficientes no momento. Lampard foi capaz de usar os punhos da velocidade relâmpago, que era um pergaminho de treinamento de 4 estrelas, e se tornou um guerreiro de 5 estrelas. Este ex-guerreiro número 1 de Shanbord foi capaz de conseguir isso porque ele tinha seus próprios segredos que Fei não conhecia. Todos os outros líderes de Shanbord eram atualmente guerreiros de 4 estrelas. Os pergaminhos de treinamento de 4 estrelas eram os obstáculos. Com o passar do tempo, fazer pergaminhos melhores e mais poderosos para seus capangas foi a prioridade de Fei. Fei foi capaz de usar seu rosto grosso e obter alguns pergaminhos de treinamento de alto nível do Homem Misterioso. Com melhores fundações e um personagem assassino de nível superior, Fei foi capaz de renovar os pergaminhos que todos os principais líderes de Shanbord tinham. Mais canais de energia guerreira foram criados, e todos os pergaminhos agora permitiam que os líderes em Shanbord chegassem ao nível de 7 estrelas. Esses novos pergaminhos eram suficientes por enquanto. Depois de 4 horas, Fei finalmente terminou de trabalhar em mais de uma dúzia de novos pergaminhos de treinamento. Como ainda era cedo, Fei convocou os líderes de Shanbord para sua tenda central, um por um. Como recompensa por boas atuações na competição, pessoas como Pierce e Drogba receberam os novos pergaminhos de treinamento. Pergaminhos de treinamento de 7 estrelas. Todos que receberam os pergaminhos ficaram chocados e surpresos ao ver a descrição dos pergaminhos. As mãos deles começaram a tremer. Esses pergaminhos de treinamento eram de primeira linha no Império. Até mesmo os cavaleiros executivos de Zenith só tinham pergaminhos de treino de 7 a 8 estrelas. Não seria exagero se alguém dissesse que havia menos de 100 pergaminhos de treino de 7 estrelas em Zenith. Fora que desses pergaminhos, a maioria deles foi criada pelo Imperador e assim, e eles eram difíceis de aprender e usar. Caso contrário, os cavaleiros executivos não permaneceriam no nível de 6 estrelas por tanto tempo. Lembre-se, possuir um pergaminho de treinamento de 7 estrelas não significa que você pode facilmente se tornar um guerreiro de 7 estrelas. O caminho do cultivo está sempre cheio de sangue e suor. Esses pergaminhos só darão a vocês a oportunidade em potencial de se tornarem guerreiros de 7 estrelas. Quando Fei viu a loucura e a excitação nos olhos de seus capangas, ele não se esqueceu de derramar água fria e resfriá-los. Lembre-se, apenas as pessoas que têm extrema persistência e estão dispostas a trabalhar arduamente podem se tornar guerreiros de alto nível. O nível de 6 estrelas é o primeiro limiar que todos os guerreiros devem enfrentar. Se você passar, você terá a chance de avançar para uma elite de classe Lua. Caso contrário, você nunca chegará lá. Portanto, as pessoas que não conseguirem chegar lá não receberão pergaminhos de treinamento futuros de mim. Fei não estava tentando assustá-los. Mesmo que ele estivesse usando o Diablo Vorud para subir de nível, ele ficou preso no nível de 6 estrelas por um longo tempo. Ele não tinha o controle granular, as técnicas, as teorias e as fundações. Ele só conseguiu chegar ao nível de 7 estrelas depois que aquele homem misterioso viu sua fraqueza e lhe forneceu as notas do Imperador e assim. Demorou para Fei, que era um talentoso e genial guerreiro, mais de meio mês para passar pelo nível de 6 estrelas. Era extremamente difícil para guerreiros regulares passarem por isso.
A razão pela qual Fei disse essas palavras foi porque ele não queria que os líderes de Chambord parassem de trabalhar duro e confiassem nele para tudo. Como você comanda, Sua Majestade? Nós não vamos desapontá-lo. Todos os líderes agradeceram a Fei com o joelho no chão. Fei gesticulou e mandou todos saírem da barraca, exceto Seix, Oleg e Torres. As partidas do ranqueamento do reino vão acontecer amanhã. Eu vou presentear vocês, o conjunto completo Santo Estelar. Conforme Fei disse, uma luz branca passou e 3 baús de ferro preto apareceram na tenda. Os baús eram feitos de restos de demônios e essência Blackstone. Cada um deles tinha 1 metro cúbico e havia 3 belas gravuras neles. Um parecia um arqueiro centauro puxando um arco, um parecia um caranguejo de aparência estranha e feroz, e o último parecia um enorme e ágil escorpião que tinha a cauda no ar.